Olá, gente! Mais uma vez aqui estamos com o nosso podcast. Hoje vamos apresentar para vocês Elas Sem Filtro. Olha, estamos aqui com elas maravilhosas, Isso. mulheres, que vão falar sobre as mulheres mesmo. Então, a nossa querida, já vamos falar com ela, a Suzana Lima, né? Ela que é psicanalista clínica, também ela é terapeuta e também abordagem Com cristã. abordagem cristã. Então a gente já tem essa mulher poderosa, cheia de charme aqui com a gente, que vai abrilhantar a nossa noite com um assunto muito importante. Mulheres, olha, autoestima e menopausa. E também nós temos a nossa querida Jane Costa, mestre de cerimônia, cheia de charme aí, toda empoderada, que aqui as mulheres são empoderadas, Isso viu? aí. Elas estão aqui Maravilhosa. trazendo o seu charme, suas habilidades e também trazendo informações importantes, porque, mulheres, nós somos especiais. E também quero falar para vocês, eu sou a Josimelo, né? Como vocês já me conhecem, sou promotora de eventos, sou radialista, um pouquinho de cada coisa, mas hoje eu quero falar delas, viu? Não é da Josimelo. Então, olha, sejam bem-vindas aqui no nosso podcast, aqui pela Êxito, né? Isso, E coloque. quero que vocês aproveitem essa noite e entrem no Instagram, daqui a pouquinho ao vivo, no Instagram. O meu vai estar no JA Eventos. Podem entrar lá, JA Recepções e Eventos. Recepções de eventos. Houve um probleminha aí, mas a gente vai estar ao vivo e vocês vão depois assistir pelo YouTube. Bom, eu quero já começar, porque a noite está começando e o podcast está já ao vivo. Olha, gente, vamos lá. Eu quero já pedir, não, boa noite para a nossa querida Boa noite. psicanalista, Suzana Lima. E vamos para a primeira pergunta, que é sobre a menopausa. Fala para a gente, para todas que estão aí já já ouvindo, né, pelos bastidores, como é que começa a menopausa, minha querida? Fala para nós. Boa noite, boa noite. É um prazer estar de volta nesse lugar com essas duas maravilhosas. Jane Costa, cerimonialista, maravilhosa. Muito obrigada. Cantora, serva do Deus Altíssimo. Amém. Josimelo, a nossa princesa radialista, mulher maravilhosa, serva de Deus. E Amém. eu, Suzana Lima, psicanalista clínica. E eu quero começar aqui a falar uma coisa com você. Ninguém avisa a mulher o que realmente a menopausa faz. Alguém já te avisou o que é que a menopausa faz e como ela começa? Noite sem dormir, calor absurdo que sobe rasgando pelo corpo, da ansiedade que aparece do nada e às vezes também depressão. Se você está aí na transição, no final dos 39 para os 40 e do nada começou a aparecer alguns sintomas, corre para a tua ginecologista. Cansaço absurdo, dores musculares sem explicação, dá vontade de chorar sem motivo, uma tristeza intensa. É a menopausa. Da irritação, da tristeza silenciosa, dá a sensação de não se conhecer no próprio corpo. Tem gente que ainda tem coragem de dizer: isso é frescura, mas não é. É uma mulher inteira atravessando uma das piores fases da sua vida. Seja bem-vinda à menopausa. É desse jeito. É isso aí, olha só, gente. Você que já passou, ou você que passa por esse momento aí da menopausa, não é fácil, mas tem ainda uma solução, né? Porque a nossa amiga Suzana, ela vai passar umas dicas daqui a pouquinho para vocês. E, na sequência, né, nós vamos perguntar para ela quais são os sintomas e se afeta o casamento e a autoestima. Os sintomas são vários, né? Os médicos hoje, a ciência vai dizer que são 105 sintomas ao todo. Como eu já falei aqui alguns,
esse calorão, onde as mulheres acham que é somente o fogacho, aquele calor intenso, como eu falei, que parece que vai rasgando da cintura para cima, essa falta de libido, a vontade intensa de chorar, tristeza, mas há muitos outros sintomas que nós vamos aqui discorrer, como, por exemplo, uma ansiedade repentina. A menopausa, quando não tratada, ela vai andar junto com ansiedade e depressão. E muitas vezes a mulher vai necessitar de ansiolítico, de buscar um psiquiatra ou talvez o seu próprio ginecologista para tratar essa ansiedade, essa depressão, tristeza, desânimo. Aqui há mulheres que estão passando por isso. Mas nós estamos passando muito bem porque nós estamos nos tratando, né? Dores articulares, coração acelerado, talvez você esteja aí sentindo palpitação, talvez tremores, sudorese, e você está pensando que é apenas uma ansiedade patológica. E pode ser a ansiedade. São muitas coisas. Pode ser a menopausa, perdão. Agregada a isso. Não é fácil, né? Então, daqui a pouquinho a gente vai seguir com ela, a Suzana, porque nós queremos ouvir também, né? A voz da mestre de cerimônia, a nossa querida Jane Costa. Queremos saber de você, minha linda, como, né? Você, como é mestre de cerimônia da comunidade, você tem um projeto, né, maravilhoso. Isso. E as mulheres que recomeçam também é um projeto que você tem. Fala só um pouquinho sobre a comunidade. Tá bom. Na verdade, eu estou aqui nesse evento, nesse primeiro podcast Mulheres Sem Filtro, porque surgiu esse desejo, né, no coração ali, justamente pelas conexões e os eventos que nós participamos. Aí eu conheci a Suzana, conheci você e tantas outras mulheres. Então, Mulheres que Recomeçam não é mais uma comunidade, é uma comunidade diferenciada que realmente tem o network, que realmente gera negócios dentro dessa comunidade. E não é um projeto meu, eu apenas sou a mestre de cerimônias oficial. Quem é a CEO da nossa comunidade, Mulheres que Recomeçam, que é novinho ainda, vai fazer 1 ano, é a Valquíria Leite, ela que é a nossa CEO, e agora ela fez uma nova reestruturação na nossa comunidade. Então, para poder a mulher entrar, além dela ser convidada, ela passa por um crivo, vai ter que fazer preencher um formulário para poder se adequar, porque de 150 mulheres ficaram, acho que 40, 50. Porque é justamente isso, Josi. Nós queremos uma comunidade em que tenha realmente, de fato, agregar valor na vida das mulheres. Né? E eu estou aqui nesse projeto graças a essas conexões. Aí vamos falar o quê? Do menopausa. Eu não sou especialista. A especialista é a maravilhosa aqui, Suzana Lima. Suzana Lima. Porém, eu estou aqui na parte da autoestima da mulher, onde fala realmente o que acontece. E eu vou falar o que eu sinto, o que eu senti e o que eu estou passando também. Inclusive, com a especialista, ela vai me ajudar e me encontrar, né? É verdade. Então, falando em menopausa, né? Bom, nós aqui, né, estamos na fase, né? Estamos passando cada uma de forma diferente, eu sei, né? A Suzana tem um processo, você tem um e eu também tenho outro. Então, Suzana, fala para a gente aí, para as mulheres, como fazer na hora, como elas vão reagir, né? Assim, naquela parte quando chega o esposo, né? Para ajudá-las. De que forma a gente tem que conversar com ele para ele entender que nós estamos passando um processo difícil, né? E que eles têm que estar do nosso lado, porque a gente precisa do apoio deles. Muitas vezes eles abandonam as mulheres. Muitas vezes ele não entende, acha que, como você falou, né? É frescura, desculpa a expressão. É frescura, isso não é nada. Mas se fosse ele que estivesse passando por esse processo, e aí? Então, fala para a gente como se defender, como a gente chegar até ele e pedir um suporte, um apoio, né? Porque estamos juntos. Eu acredito que a melhor forma hoje é a conversa aberta. Porque uma das coisas que a perimenopausa, que é a transição do primeiro momento, ali a mulher ainda está menstruando, para a menopausa, onde realmente vai se encerrando ainda os ciclos, é ter uma conversa com ele, porque a primeira coisa que afeta é o libido. Então, como a Josi falou, realmente, alguns casamentos até terminam,
Se o marido abandona, eu nunca ouvi falar. Mas alguns casamentos terminam porque o homem não consegue compreender a fase que a mulher está passando. Não tem só ressecamento vaginal, vai ter dos olhos, da boca, da pele, das unhas. Todas essas bênçãos a menopausa vai trazer para a gente. Suzana, não cortando você, mas eu comecei a pesquisar sobre o assunto e eu encontrei, né, no YouTube, lógico, que a Angélica foi uma das primeiras celebridades a falar sobre o assunto. E aí ela relatou o seguinte, que os dois, né, ela com o Luciano Huck, não estavam entendendo aquela fase em que ela estava passando. Só que ela foi muito assim, que a menina, quando entrevistou ela disse, não, eu falei para ele o que eu estava passando, tudo o que eu estava passando. E aí nós dois, juntos, procuramos uma solução. Então, é bem legal essa atitude assim da Angélica. E a partir daí vieram outras. A Adriane Galisteu também falou muito sobre o assunto, porque eu entendo assim, que a menopausa, até tempos atrás, era um tabu. Por exemplo, a minha mãe nunca falou sobre isso. Eu via ela se abanando, mas nunca houve um assunto em casa sobre isso. Então, eu creio que da nossa geração para trás, muitas mulheres não falavam sobre esse assunto. Né? Então, elas simplesmente suportavam, iriam passando, perdia casamento, ficava triste. Você vê que elas não tinham autoestima por conta disso. Então, hoje é que eu estou entendendo o que é isso. Hoje é que eu estou entendendo, mas antes ainda era um grande tabu falar sobre esse assunto. E quando o marido aceita, quando ele aceita estar junto da esposa, qual é a melhor forma? A melhor estratégia? Chamar ele para ir com você na ginecologista. Porque a pessoa ideal que vai explicar para o teu marido o que está acontecendo com o teu corpo. Foi aquilo que eu falei no começo. Os calores, a tristeza, a falta de libido, a depressão, a ansiedade, o ressecamento da pele. E ele não consegue compreender, porque se a mulher não se cuida, e se cuida de dentro para fora e de fora para dentro, as duas coisas, se ela não se cuida, ela vai ficando feia. Porque o cabelo começa a cair, a pele começa a ficar ressecada, as unhas começam a cair, e aí você não vai compreendendo. É uma mulher inteira que ela está perdida dentro dela. Afeta diretamente, né, a autoestima da gente. Diretamente. Né? Com certeza. Principalmente quando você não sabe o que é que está se passando no seu corpo. E na maioria dos casos, as mulheres não sabem o que estão se passando, porque eu estava sofrendo. Eu, particularmente, tá, gente? Estou com a colinha aqui, porque dá muita esquecimento. São muitas informações. Também, eu percebi isso também. Às vezes dá um branco assim do nada. E dá um branco do nada, dá muito esquecimento. Então, para que a gente esteja segura, a gente sempre está com a cola ali naquele momento para que não se perca no assunto. Mas eu estava passando por isso há 2 anos e eu achava que era outras coisas. Fui em vários médicos, vários especialistas e eu achava que não era nada. Até chegar na minha ginecologista antiga e ela disse, você está só com menopausa. Eu digo, só? Meu Deus, não é fácil, né? Eu tive depressão de não levantar da cama. Eu tinha dores musculares, assim, que eu não conseguia levantar. Nossa. Eu não conseguia levantar da cama. Que aí pode confundir com fibromialgia, né? Fibromialgia, que é algo também muito... Está afetando muitas mulheres também. Osteoporose, enfim. Eu vi que está afetando também muitas mulheres e confundindo esses sintomas da menopausa e a fibromialgia. Em relação, como você falou, são 100 e quantos sintomas? 105 sintomas. Mais de 100 você imaginou se a gente, se nós tivéssemos esses sintomas todos, se a gente sentisse, meu Deus, misericórdia. Eu acho que, assim, tem pessoas que não têm, né? Todos os sintomas. Tem exatamente. Gente que nem tem. Eu tenho 5 irmãs, elas falaram que não sente isso. Eu falei, peraí, só eu herdei isso da minha mãe? Talvez elas sintam, mas elas não sabem, não identificam, com a né? menopausa. Talvez. E tem pessoas que elas nem chegaram à menopausa, né? E tem alguns sintomas, elas acham até que é a menopausa. Exatamente. Mas existe a precoce, né? Isso. Não é isso? Tem a menopausa precoce. Isso. Agora, é interessante, porque o que é que acontece?
eu não me apercebi disso, mas eu me lembro muito bem que desde os meus 30 anos, nesse período, eu estava morando na região sul, né, do Brasil, Curitiba e São Paulo. Então, lá tem a parte do frio, né? Frio, não é tão quente como o Nordeste. Então, eu acho que eu não senti tanto porque é uma região fria. Agora, quando eu vi para o Nordeste em 2015, meu amigo, eu senti. E, inclusive, eu passei quase um ano para me adaptar de novo a todo o clima aqui do Nordeste. E aí eu senti pesado mesmo. Para você ver que até o clima, diferença. né? O clima muda. Diferença. E é complicado, gente. Olha, vamos aprender um pouquinho com a Suzana, que ela tem uma experiência assim. Ela tem, além dela conviver, né, com esses sintomas aí, como nós também já convivemos. Então, ela tem algumas dicas, né, Suzana, para passar para a gente ir melhorando, que isso aí é uma questão de tempo também, né? Algo muito importante, né? O cansaço mental, a fadiga, as palpitações e a insônia. Essa insônia ela pode ocorrer do final dos 30 anos para o início dos 40. E por que ocorre a insônia? E as mulheres não conseguem linkar o que está acontecendo e, às vezes, o médico também. Porque, como o Jane bem falou, isso é muito novo. E alguns médicos não estão conseguindo entender o que está acontecendo. Então, por que é que isso acontece? É aquela hora, às 3 horas da manhã, que a mulher acorda. Porque a primeira coisa que cai é um hormônio chamado progesterona. A progesterona é que vai regular essa questão do sono e muitas outras coisas. Então, a progesterona é aqui, quando ela começa a oscilar, na perimenopausa, ela é antes do estrogênio, que as pessoas acham, e a maioria dos médicos, quando eu fui a outra ginecologista, por exemplo, ela passou só o estrogênio. Mas eu precisava dos dois, principalmente da progesterona. E antes da regularidade menstrual terminar, qualquer coisa disso acontecer, fogacho, ansiedade, mudanças que podem sinalizar ser a menopausa, verifique a progesterona. Além de você fazer o exame, peça para o seu médico prestar atenção nos sintomas. Como é que estão os seus sintomas? Porque o médico ele vai querer primeiro saber como é que está seus ovários, como é que estão os seus exames de sangue, é por aí que ele vai avaliar. Mas hoje a medicina integrativa, eu sou terapeuta integrativa, a medicina integrativa vai dizer o quê? Que o médico precisa olhar os sintomas da mulher. Essa mulher pode estar menstruando e ela pode estar sentindo todos esses sintomas. E aí o médico vai deixar ela morrer? Exatamente. E aí, por que aqui o sono ele é interrompido? Porque o cortisol, que a partir de uma determinada hora da noite ele precisa estar baixando, quietinho, a progesterona começa a desregular esse cortisol. E aí ele vai nos despertar de vez em quando às 3 horas da manhã, até chegar a ser todos os dias. Ô, Suzana, eu fico imaginando como deve sofrer as mulheres que não têm um marido compreensível. Eu posso imaginar, graças a Deus, eu tenho um casamento muito abençoado, um marido incrível, que é um companheiro, assim, sei lá, fora de sério. Mas eu fico imaginando, é uma fase que toda mulher vai ter que passar. É uma fase que toda mulher vai ter que atravessar ao longo da sua vida. Então, a gente tem que aceitar e procurar se tratar. Mas eu acredito que se ela não tiver essa compreensão da família, você como terapeuta, você deve tratar muitas mulheres assim, porque é a beira da loucura, gente. E muitas falam da irritação, né? Da parte eu fico irritada, não sei o quê, e do nada. Então, o filho, a filha, o marido, tudo, se não compreender essa fase, quer dizer, se a mulher tá bem, toda a casa tá bem, né? Todo mundo tá bem. É verdade. Então, se a mulher não tá legal, vai desmoronar tudo. Então, assim, até obrigada, meu amor, pelo carinho, a paciência que você tem comigo. Você é 10, mas deve ser bem complicado. Aí, Suzana, quando você atende uma mulher dessa, o que você faz?
Quando eu atendo alguém que vem para mim com essa recorrência de ansiedade e depressão, a primeira coisa que eu faço é pedir exames de sangue. As taxas de vitamina, peço que veja as questões hormonais com a sua ginecologista. Ver tireoide é importante também. E é bom você prestar atenção em uma coisa muito importante no nosso corpo: infecção urinária. Se você nunca teve infecção urinária e começa a ter infecção urinária recorrente, pode ser... Nossa, também isso é um dos sintomas? É um dos sintomas. Pode ser por causa da menopausa. Se você urgência ir ao banheiro com a infecção urinária, essa dificuldade de concentração simplesmente apaga, dá um branco na sua cabeça e você domina o assunto, entretanto você não, na hora esquece. Eu estava observando, Silvana, que você fez até uma observação quando a gente estava naquela nossa primeira reunião, que eu tinha falado para você que eu fiz, você sabe que meu esposo é militar, então eu fiz os meus exames lá em Natal, né, na base aérea de Natal. E todo ano eu faço um check-up. Só que está passando tão rápido que vira o ano, você diz, espera aí, eu fiz o ano passado, mas já tem que fazer de novo. Eu vou fazer um ano sim, um ano não, porque está muito rápido. É verdade. Aí a ginecologista, ela fez todos os exames de sangue, tudo do que tinha que fazer. E aí ela falou que não precisava. Que eu não precisava. E eu estava no período, eu estava tinha loja, tinha tudo. E eu contei, Suzana, teve um dia que deu 13 vezes aquele calor. Como é que é o fogacho? É o fogacho. Eu contei, eu fiz questão de contar. Um dia inteirinho, quando eu acordei até a noite, deu 13 vezes. Meu Deus. Eu falei, isso é coisa de louco, gente. Eu disse, eu vou contar, que eu não vou ficar doida. Aí eu disse, vou contar. 1, 2, 3, fiquei contando. Meu normal, Deus. isso não é normal, né? Eu acho que eu precisava ter tido reposição. Eu vou fazer de novo. Aí você disse que talvez ela não soubesse passar. Mas, licença, mas o que é que você fez diante disso aí? Não, o que é que eu fiz? Eu estou tomando uma medicação, é o Soy Femis, eu não sei se você conhece, que ele é bem natural, não é barato. E eu tomo 1, 2, 3 meses direto. Aí deu uma aliviada boa. Melhorou, né? Melhorou, assim, nossa, não foi 100%, mas de 70% a 80% melhorou bastante. Melhorou bastante. Ainda bem, né? E assim, isso que já a Jane está falando é muito importante, que ela está numa medicação natural. Mas esse problema, os sintomas, não é uma receita de bolo. Não. Cada mulher ela vai ter sintomas diferentes, cada mulher ela vai ser tratada diferente. E certamente essa ginecologista ela não sabia o que estava fazendo, porque eu passei por uma antes, já que eu estou agora, que ela não sabia o que estava fazendo. Eu estava com todos os sintomas, passando muito mal, com sintomas depressivos, com ansiedade, com muitas dores pelo corpo, com muita irritação, muita mesmo. E ela disse, não, vou passar só um hormônio. Eu digo, só um hormônio? E o outro hormônio? Isso, não precisa. Não passou nada. Tá? Então, ela está tomando somente essa parte natural. Eu já tomo coenzima Q10, ômega 3, vitamina 12, C, D, magnésio e 2 tipos de hormônio. Foi assim que o corpo acordou. Alavanca. Muito bom. É isso aí, né? A gente tem que ver que cada organismo também é diferente, né? Isso. Com a reação de Não, cada... Total. Você não pode se basear pelo que é igual vamos falar de autoestima agora? Pronto, vamos lá. Voltando, né? Vamos falar de autoestima, então. E o que fazer para a gente melhorar a autoestima depois de tantas turbulências, né? Desses sintomas aí da menopausa. Dá uma dica para a gente, vai, Suzana. Você que é especialista no assunto. Vou falar e vou jogar para a Jane. Certo, vá. A primeira coisa que você tem que fazer, começou a sentir essas coisas estranhas que você nunca sentiu, tá com o cabelo caindo, tá o cabelo ralinho, tá sentindo a pele ressecada, você faz maquiagem, aí a maquiagem não ficou bacana, você percebe que é como se fosse outra mulher dentro do seu corpo. Então, primeira coisa, ginecologista, médico, ver todos os exames, as vitaminas, as taxas hormonais, tireoide, não melhorou, aí você me procura que é terapia. E aí, o que é que a gente faz para a autoestima melhorar? Jogar a bola para a Jane.
Vai, Jane. Está motivada, tá? Não adianta você se fechar como um casulo e não sair de casa, porque ninguém vai ter pena de você. Desculpa, que às vezes as pessoas ficam muito no vitimismo, eu sou a coitadinha, ninguém me vê. Ninguém vai te ver mesmo, não. Então, primeiramente Deus, né? Primeiramente Deus. Você precisa estar com seu espiritual legal, tá? Não tem forças? Tem forças pelo menos para ir para a igreja, tá? O espiritual, ele é muito importante. Mas o meu problema é físico, tá? Mas se você não tiver com o teu espiritual equilibrado, com a tua vida, pelo menos o teu emocional bem, o resto vai tudo mal. Então, o que eu sempre digo ninguém precisa saber que você está sofrendo, porque quem vai saber que você está sofrendo que não pode resolver o seu problema? Sua médica tem que saber, sua fisioterapeuta tem que saber, tá? Entre aspas, se você tiver uma melhor amiga, que é muito difícil, tá? Se você tiver, mas quem precisa saber é a sua família. Isso eu já estou falando de autoestima, porque primeiro a base tem que estar pronta, que é o quê? A minha família, a minha cabeça. O resto são bônus. Tá? Então, quem precisa saber da tua luta, do teu problema, da tua dor, primeiramente Deus, você, sua família e o seu médico, sua terapeuta, se você estiver tratando, que você não vai poder mentir, você não pode mentir para ela. Você tem que ser verdadeiro, porque você vai procurar uma solução para o seu emocional, para você ficar bem, certo? E depois se conectar com mulheres, com amigas. Tá? Isso é um bem, assim, isso faz um bem. Você não tem noção. Eu tenho ido ao encontro de mulheres que... Tem mulheres lá que dizem assim, nossa, eu estava dias sem sair de casa, eu estava meses sem sair de casa. E eu chego lá com alegria, cantando, que quem me conhece sabe, eu vou, eu canto, eu abraço, eu mexo, bora dançar, vamos. E aí, poxa, que alegria que me deu. Eu falei, meu amor, isso é a melhor terapia que existe. Tenha conexões com pessoas que tá para cima, que seja motivado. Tá? E é isso, toma um banho, troca de roupa, bota um batom e vai, porque, olha, ninguém vai sentir pena de você. Ninguém vai sentir pena. É verdade, concordo com você. A verdade, elas sem filtro. Eu vou chegar aqui e vou dizer, não, vá fazer o cílio, vá fazer tudo isso. Mas, primeiramente, minha querida, seja forte e bote na sua mente, ninguém vai ter pena de você. Concordo, é verdade. Inclusive, gente, olha só, nada é fácil, mas também nada é impossível. Estarmos aqui hoje, eu, a Jane, a Suzana, tivemos um monte de caminhos difíceis para chegar, mas Deus, o Todo-Poderoso, quando Ele marca encontro e quando Ele tem que mostrar para vocês aí, aqui, em qualquer lugar, Ele vem com todo o amor, com toda a tranquilidade e nos passa essas informações precisas, né? Então, eu falo para vocês o seguinte: autoestima depende de você, não é do outro. Mas o outro pode te ajudar, se ele realmente entender o teu problema, né? Então, estou aqui hoje com elas, sem filtro, viu? Esse é o nosso tema, falando sobre autoestima na menopausa. Quero falar para vocês que a gente tem muito o que falar ainda até o tempo que está aqui disponível. Então, pode fazer perguntas aqui no Instagram. Estamos ao vivo aqui no meu Instagram, JA Recepções e Eventos, Josi Melo. E a Suzana vai falar também de um trabalho maravilhoso que, gente, a autoestima tem várias coisas boas para a gente aproveitar, né? Claro. E nós vamos falar de uma coisa maravilhosa. Me presta aqui, Suzana. Esse trabalho que, além de ser uma terapia, né, mental para vocês, que a gente não vive só da teoria, a gente vive da prática e da teoria, né, gente? Então, olha, esse livro aqui da nossa querida Suzana Lima, ela está lançando para ajudar vocês. Então, ela vai falar para vocês como adquirir, tá? Que vai ser realmente especial na tua vida. Então, como o tempo é pouquinho, eu vou passar para ela explicar melhor. Suzana Lima aí lançou o livro para ajudar as mulheres em vários segmentos aí terapêuticos, não é isso, Suzana? Eu lancei esse livro, vai fazer exatamente um ano agora, no dia 29 de maio. Foi o meu presente de aniversário ano passado, Que né? lindo. Que já eu tô ficando velhinha. Eita. Mulheres com propósito.
da minha mentora lá em Salvador, Fernanda Groba, e esse ano eu estou partindo para o segundo. E aqui tem uma história de dor e superação. De uma dor muito forte que eu vivi, que eu passei, que eu tive. Aí eu tive realmente com 32 anos, depressão, ansiedade, pânico. E eu só pedia para morrer. Mas hoje eu estou aqui para dizer que é possível. Independente da menopausa, já que a Jane está falando de autoestima e ela fala muito bem sobre isso, ela e a Josi. Independente da menopausa, da perimenopausa, daquilo que você está vivendo aí, mulher, entenda. A primeira coisa da pirâmide na sua vida chama-se saúde mental. Muitas mulheres passam por sintomas fortíssimos e, como a Jane bem falou, e eu atendo mulheres assim, são sintomas de enlouquecer. E é como se fosse outra mulher dentro do nosso corpo. A gente não se reconhece e muitas vezes não sabe o que está acontecendo. Mas o que é que acontece com a transição da perimenopausa para a menopausa? Comorbidade, chamada ansiedade e depressão. Se eu já tenho comorbidade, eu vou ter problemas como tudo na minha vida. Se eu tive Covid-19 e eu tinha comorbidade, certamente eu tive uma Covid-19 mais complicada. Comorbidade respiratória. Então, a menopausa ela vai atingir diretamente o teu emocional. E como as meninas já bem falaram aqui, você quer ter sua autoestima elevada? Você trabalha liderança e posicionamento na sua vida. Não se sinta a patinha feia da história, porque de fato você não é. Você é linda, você é uma princesa, você é escolhida por Deus, você é maravilhosa. A sua história tem relevância. A sua história tem um poder tremendo para outras mulheres. Mas para isso você vai precisar levantar primeiro. E a primeira coisa para que essa autoestima aconteça é estar bem aqui. Por quê? Eu atendo mulheres empresárias lindas, maravilhosas, que a gente olha no Instagram e diz, essa mulher não tem nada, perfeita. Mas no set terapêutico, então não adianta muito. Cílio, maquiagem, roupa nova, salto, se por dentro eu estou destruída. Exatamente. Então você cuida primeiro dentro, porque isso aqui é uma potência. Quando você está bem por dentro, você vai passar para os outros esse posicionamento e essa liderança na sua autoestima aqui fora, porque aqui dentro vai estar bem tratado. E é o que a gente tinha comentado um outro podcast que eu participei, que se dinheiro e fotos lindas no Instagram, uma vida perfeita nas redes sociais, fosse sinônimo de felicidade e de prosperidade, nossa... Mas aquilo tá tudo com filtro. Tira o filtro disso para você ver. Conversa com essa mulher sozinha, dentro ela no quarto. Só quem sabe é Deus. Então, assim, não adianta eu ficar falando aqui, vá na esteticista, tal. Se você tem uma amiga cabeleireira e ela quer te ajudar e ela quer fazer teu cabelo, que bênção, sabe? Então, essa é tua amiga mesmo. Vem cá, amiga. Se você tem uma amiga que tem uma loja e diz assim, amiga, vem cá, escolhe um look para tu, essa realmente é tua amiga. Mas isso tudo são bônus. É como a nossa amiga falou, é como a Suzana falou, ela é perita no assunto. Você tem que cuidar dentro de você. Então, sem filtro nenhum. É aceitar, é atravessar essa fase. A prova de vida, de resistência e de potência feminina. Então, o importante aqui, é a gente aceitar ser quem nós somos. Se você aceita... Outra coisa que é um tema que dá até para um outro assunto. A comparação. A mulherada está se comparando demais, sabe? Está se preocupando demais com a outra. Está se vestindo para outra, está emagrecendo para outra. É saúde, gente. É saúde mental. Tem tanta gente louca. Os casamentos não duram. Os filhos estão pedindo divórcio a Luana Piovana agora perdeu, né, a guarda dos filhos, não suporta os filhos. Gente, as pessoas não atentaram para isso, que você precisa ter um equilíbrio emocional para poder conduzir sua família, conduzir o seu casamento, conduzir seus filhos, fazer base nos seus relacionamentos, fazer base nas suas amizades com fidelidade. Como ela falou, posicionamento e liderança.
Até para isso, que ela falou, Jana, eu estou filtrando agora, nem em todas as comunidades que eu vou, mas ela foi para muitas, né? Isso. Eu também já fui para muitas, há é. 1 ano e meio que eu cheguei aqui. Agora eu filtrei. Tenho compromisso com mulheres que recomeçam. Por quê? Porque eu entendi o propósito, eu entendi o que a Valquíria está passando para a gente. Agora, com essa nova roupagem que ela está dando, esse novo posicionamento. Então, nós precisamos escolher. Mulheres que empreendem também. Agora, é bom lembrar da Silvia Lacerda, da Mulheres Ressignificadas, que é a Verônica. Mulheres incríveis, mulheres de Deus. Sim. Gente, sabe? Que você vai assim, ó, dar a mão, sabe? Que não tem competição. Quando eu fui participar da Silvia, faz isso, ela fez. Silvia, faz isso. Ela aceita. A competição está acabando com as mulheres, sabe? Não, ela vai brilhar mais do que a mim. Então, ela já dá as costas. Que é isso, gente? Que é isso? Oh, eu não quero montar comunidade nenhuma. Eu quero participar, viu, gente? Quero participar das comunidades. Não quero montar nada disso. Não tenho perfil. Agora, se eu puder deixar as mulheres alegres, levar alegria e motivação, conta comigo. E falando de comparação, que a Jane bem colocou, nós estamos falando aqui sobre a menopausa e a autoestima. E os sintomas, né? E os sintomas. Mas uma mulher com a baixa autoestima, ela fatalmente ela vai se comparar, como as meninas falaram. Ela vai achar, ela vai se arrumar, mesmo destruída por dentro, mas ela vai se arrumar para outra e não para ela mesma. E ela vai chegar no evento e vai dizer, mas poxa, eu vim menos arrumada do que ela. Era para mim vir mais arrumada do que ela. E falando aqui da minha amada Silvia Lacerda, Mulheres que Empreendem, que eu estou nesse movimento com muito orgulho, e junto com Verinha, meu potinho de remédio, né? Eu digo que ela é meu potinho de remédio, porque o sorriso nos cura e ela faz isso muito bem. Né, está ali com as mulheres ressignificadas. Então, o que é que nós fazemos aqui? E glória a Deus que a gente entendeu o propósito. Entendemos o nosso propósito. Exatamente. Enquanto o Jane falava, me vinha aqui um insight que uma não quer que a outra brilhe. E o que é que acontece com a gente, com as mulheres ressignificadas, com as mulheres que empreendem e com outras mulheres de outros grupos que nós participamos? O brilho da outra faz com que expanda. Não tem competição. Nós três juntas aqui, ó. Cada uma com a sua especificidade, com o seu brilho próprio, com o seu jeitinho. E é isso, gente, sabe? Eu amo de graça todo mundo. Agora, eu não me encaixo em nenhum lugar. Eu não vou me moldar em nenhum lugar que eu não me encaixo. Se eu sentir, eu já saio logo. Eu desisto fácil. Mas não vou ficar não compro essa guerra, não. Não desiste de mim, não, tá, amiga? Porque o nosso brilho é explosivo, tá? Tá vai, gente. Eita, coisa boa. Isso é muito Glória bom. a Deus. Estamos maravilhadas, né? Com certeza. A simplicidade acima de tudo. E o nosso Deus, ele que flui tudo isso sobre nós. Eu quero falar que cada um de vocês tem um brilho que ninguém tira. Obrigada, amiga. Porque nós, né, somos filhas de um rei. Somos princesas. Somos princesas. A vida inteira. Só quem não quer ser, porque não sabe entender. Não entendeu o propósito. O propósito, né? Não entendeu o propósito. Mas todas somos princesas, os homens somos príncipes. Então, a gente só precisa entender o caminho certo de seguir. Olha, gente, nosso tempinho já está quase terminando, mas antes de terminar, já tem uma amiga aqui querendo saber como adquirir seu livro, viu? A Giovana. Giovana Oliveira, minha amiga cabeleireira. Giovana, coisa linda, princesa do Senhor. Ela é uma princesa do Senhor. No meu WhatsApp, tá? Vou passar aqui, tanto para o livro, quanto para processos terapêuticos. Eu vou repetir aqui com calma, tá? Eu sou psicanalista clínica e psicanalista clínica com abordagem cristã. Sou terapeuta especialista nessa história toda aqui que a gente falou, no emocional feminino, com ênfase em posicionamento e liderança, e entra a depressão, ansiedade, feridas emocionais, traumas e por aí vai. Sou escritora, então você me acha no @Susana com Z, .lima.980. E o WhatsApp
para me chamar, né, para a gente trabalhar junto e adquirir o livro, é 83 9 8843 0117. 8843 0117. Tudo certo. Então, olha só, eu quero... Alguém mandou aqui, ela mandou aqui, a menopausa ainda é tratada... Uma perguntinha, tá? A menopausa ainda é tratada como tabu por muita gente. O que ninguém conta sobre autoestima nessa fase que toda mulher precisava ouvir. É o que nós comentamos aqui. Depois você assista aí toda os recortes e tudo mais, que você vai entender que a gente falou bastante sobre a autoestima aí, o que é interessante. Um dos tabus da menopausa foi a Giovana. Eu não sei se a Giovana é cristã. É cristã. Um dos tabus da menopausa é nas igrejas. Eu acho que esse é um assunto que deveria agora ser muito abordado dentro das igrejas, porque há muitas mulheres, muitas amigas com esse problema, principalmente a transição da perimenopausa para a menopausa. É um transtorno terrível. E até eu faço aqui uma brincadeira de vez em quando com o meu pastor, que eu digo, tem que levar alguém para falar com as mulheres sobre esse assunto, porque às vezes um marido religioso que não tem entendimento, e a Bíblia vai dizer, o meu povo perece por falta de conhecimento. Exatamente. E eu quero deixar claro para você que esse conhecimento não é só da palavra, é de tudo. E é a igreja que tinha que tratar mais disso. São e muitos a igreja precisa que são falar. Tabus, viu? Né? Muitos então, assuntos assim, ainda. Precisa quebrar esse tabu nas igrejas e falar, porque... Como eu disse que eu faço uma brincadeira às vezes, as pessoas vão achar que a mulher, em vez de estar com os hormônios, com problemas, com falta de hormônio, vai achar que é demônio. E vai querer expulsar a menopausa com oração. Não é? E não vai conseguir. Então, quebre o tabu. Né? A primeira coisa que você precisa fazer é sente com seu esposo, se ele é um homem compreensivo, porque vai ter maridos que ele não vai querer ouvir, tá? É uma coisa que a Jane falou. Ninguém vai ter pena de você e vai começar dentro da sua casa. Aqui é Elas Sem Filtro, tá bem? Então, procure ajuda. Primeiro, ginecologista. Está muito forte a sensação emocional de dor, de medo, de choro, de depressão, de ansiedade que a menopausa dá. Me procura, tá? Eu já dei aqui meu contato. E eleve sua autoestima. Tenha posicionamento e liderança da sua própria vida, não dependa do outro, porque ninguém vai ter pena de você. De você. É isso aí. É isso aí. Então, entenderam, né, a mensagem? A gente quer agradecer a todo o carinho de vocês aí. A Giovana começou a rir. É verdade. Tem muitos tabus. Pensar, né? Olha, é só um adendo. Esse nome, Sem Filtros... inclusive, futuramente, nós vamos trazer alguns convidados aqui e cristãos. Sim. Porque eu creio que o que não se falar dentro da igreja, a gente vai falar aqui, Suzana. Isso. São muitos assuntos que é tabu. Tá? Eu vou dar até um spoiler aí que pode ser um assunto para um novo podcast. A violência doméstica dentro da igreja. Tá? Que isso é uma polêmica e eu vou falar porque eu sofri isso dentro da igreja com o marido crente. Então... é algo que a gente precisa debater e questionar e falar. Se dentro da igreja não falar, a gente fala aqui, no Ela Sem Filtro. Isso. E você também vai ter voz, tá bom? E vocês podem dar sugestões, né? O Instagram das meninas. Eu estou aqui usando o meu celular, mas o Instagram das meninas está aí para vocês. E quem está aí vendo, você pode dar sugestão de assunto. O que é que você quer ver no próximo programa? Porque isso aqui... é um programa, não é só um podcast solto. Esse é o primeiro episódio do Elas Sem Filtros. Já tá correndo pro final, né? Gente, tem uma perguntinha aqui. Olha. Acontece de buscar psiquiatra só em vez do ginecologista? É o Luiz. Não, a Giovana. A Giovana é psiquiatra. Como? Acontece de procurar um psiquiatra. Eita, ela já deu o diagnóstico. Acontece de buscar psiquiatra só em vez do ginecologista? Não, Giovana.
de tudo que a gente falou, se você não viu do começo, todos os Isso, sintomas que eu citei aqui, qualquer coisa você me procura, que eu tiro suas dúvidas. Isso. Ou a Jane ou a Josi. Mas, desculpa, o primeiro médico que você precisa procurar é sua ginecologista. De preferência, leve seu esposo, para que ele consiga compreender o que está acontecendo com você. Sente, converse, explique, tá? Os sintomas emocionais, vamos lá. Os sintomas emocionais estão muito fortes. Está complicado de segurar, me chama, que eu posso te ajudar, tá? E aí, se for uma coisa muito exacerbada, que eu veja que precisa de psicólogo, de psiquiatra, quem vai te dizer sou eu, tá? Ou ginecologista, se você vai precisar de psiquiatra ou não. Mas no momento, a priori, é ginecologista. Tudo certo. E aí, gente? Oi, Nilson. Boa noite. Nilson é lá do Piauí, viu, meu amigo? Grande professor, poeta, gente boa. Um abraço para você. Olha só, a gente está, infelizmente, daqui a mais uns 8 minutinhos a gente vai encerrar. Mas antes disso, a gente fica muito feliz em saber que Elas Sem Filtro é o primeiro episódio de muitos, viu? Aguardem, porque estamos apenas começando e vai ter muitos temas. Inclusive, nós queremos saber de vocês. A gente vai fazer uma enquete, né, Jane? Suzana, para saber Fica ligado qual nos tema. nossos Instagrams. Ficam ligados nos Instagram da gente para saber um tema que vocês vão querer que a gente aborde aqui, né? Tudo bem? Olha só, quero mandar um abraço, viu, gente? Só um minutinho para a gente concluir. Para a nossa querida Silvia Lacerda, Verônica Oliveira, essas mulheres maravilhosas, a Valquíria, né? São 3 grupos que ajudam bastante as mulheres também. Eu falo para vocês que ajuda, gente, dessas mulheres, elas nos fazem muito bem. Eu faço parte de todos os grupos. Não entro em todos porque o meu WhatsApp não cabe mais. Mas só esses 3 já dá para a gente melhorar, se ajudar e passar para outras pessoas realmente aquilo que a gente precisa. A nossa autoestima precisa estar de boa mesmo, porque senão o resto não anda bem. Isso. Então eu falo, né, para vocês, as nossas amigas, a Suzana, a Jane é autoestima, graças a Deus, todo momento. A gente vê ela sempre nos stories aí, mostrando que, graças a Deus, ela não para e não pode parar. A gente não pode parar. Claro. Então, segue aí os Instagrams, nossas redes sociais, que nós estamos sempre mostrando aquilo que a gente vivencia todos os dias, com muita alegria, independente dos problemas, dos obstáculos, porque a gente não pode parar. E eu falo para você que Elas Sem Filtro está aqui simplesmente mostrando aqui, né, o que é de melhor para nós. Exatamente. Eu quero já agradecer a Suzana, a Jane, aos telespectadores aí que vão estar curtindo o nosso, né, no YouTube. Vamos colocar no YouTube assim que nós terminarmos esse trabalho, vai ficar tudo registrado, vai estar no YouTube aqui da gente, de cada uma, vai estar no Instagram. Então, aqui a gente fez algo para vocês rápido, mas o conteúdo está muito bom, vocês vão curtir com mais calma. Vai. E a gente vai passar, né? Usa. O que foi? A gente vai finalizar daqui a pouquinho com uma música da cantora Jane Costa, que ela vai melhorar sua autoestima ainda mais. Né? Não, então, só para a gente não passar, né? Sou Jane Costa, mestre de cerimônias, tem o meu Instagram. Se você precisar de uma cerimônia, né? Uma cerimonialista dos seus eventos, lançamento de livro, cantora, corporativo. O meu diferencial é a música, né? Como vocês sabem, né? E agora, dia 29, nós temos um novo encontro do Mulheres que Recomeçam. Se você quiser saber mais sobre essa comunidade que só cresce aqui, a nossa presidente, a nossa CEO é a Valquíria Leite. E estou à disposição de vocês, gente. Aqui, ó, que vai ser uma unidade aqui do Elas Sem Filtro. Pode contar com a gente, que eu vou estar aqui, ó, fazer o compromisso. Vai ser uma vez no mês, né, meninas? Uma vez no mês, porque a gente pode trabalhar melhor os recortes, trabalhar muito com vocês. E queremos trazer aqui temas
polêmicos. Eu só não quero falar de política, tá, gente? Isso. Só não quero falar de política. Mas Não, se não. for assuntos que são tabus dentro da religião, dentro da igreja, isso aí a Da gente família, vai falar. E da fora família. também, autoestima, beleza, nós vamos falar, sim. E empreendedorismo, né? Que é um dos Isso. focos importantes da É gente. verdade. Rapidamente aí, seu Instagram, Jane Costa Comunicação MC. contato. 84, tá, gente? Ainda é o de Natal. 988750990. Jane Costa. É isso aí, viu? Já tem todas aí as ferramentas da nossa querida mestre de cerimônia, gente. Vocês vão amar. Veja o Instagram dela, só para conhecer um pouquinho do trabalho maravilhoso da nossa empreendedora Jane Costa. Agora a gente quer agradecer. Ai, meu Deus, tanta gente. Alberto de Paiva entrou. Uma boa noite para você. A minha amiga lá do Rio de Janeiro. Eita! Um beijo para vocês. Ó, a gente tá encerrando, mas calma aí que ainda tem um pouquinho da nossa querida Suzana. Eita lá! Agradecendo aí aos telespectadores e fala suas redes Isso. sociais para contato. Vira aí que entrou alguma coisa. Entrou alguma coisa? Depois a gente conversa. Vamos. Eu quero encerrar dizendo a você que o maior risco psiquiátrico de uma mulher é no período de transição, tá? O maior risco de depressão pode ser até 5 vezes maior do que o resto de toda a vida adulta dessa mulher. O período mais crítico não é depois que a menstruação para, é durante a transição. Transição de perimenopausa para menopausa. É durante a transição quando os ciclos ficam irregulares e os hormônios oscilam de forma imprescindível. Esse é o pico de vulnerabilidade. Depois que a menopausa se estabelece, o risco cai um pouco. Fogachos e suores noturnos não são só desconforto físico. Quando ocorrem à noite, fragmentam o sono repetidamente. E o sono ruim piora. Vamos lá, saúde mental, sono ruim piora o humor, aumenta a ansiedade e compromete a memória de forma mensurável. Tratar o sintoma físico frequentemente melhora o quadro psiquiátrico junto, tá, mulheres? Ansiedade, irritabilidade, labirintite emocional são comuns nessa fase e causam prejuízo real, mas frequentemente não preenchem critérios para nenhum diagnóstico formal. Isso cria um problema prático. Mulheres sintomáticas sem rótulo têm muito menos acesso a tratamento, ou seja, quando as mulheres estão assintomáticas, não têm rótulo de que estão na menopausa, elas vão ter muito mais probabilidade de ter problemas, como a questão psiquiátrica. Você vai ter 5 vezes mais do que uma mulher que não está na transição. E problemas cardíacos, ok? Está na transição também. A mulher tem muito infarto nessa fase, nesse período. Tá bom? Certo, vamos lá. Bom, gente, vamos agradecer a todos vocês aí, mas encerrando, a gente já agradece a Deus por esse momento que Ele nos proporcionou aqui ao vivo e nos bastidores aí, você, onde estiver, o nosso abraço, o nosso carinho. Mulheres sem filtro. Sem filtro. Deus vai fazer uma coisa nova, vai mudar a cena, vai fazer a roda grande passar dentro da pequena, vai fazer surpresa crente aqui na terra. Uhul! Elas sem filtro. Tchau.